Olá, minha querida e meu querido. Na videoaula de hoje eu vou mostrar o passo a passo dessa linda bolsa tiracolo xadrez, toda feita em barbante número 6, nas cores branco e preto, obviamente, com esse design aqui do xadrez, ficou muito charmosa e bonita, utilizando pontos baixos, pontos altos e a técnica do fio conduzido. Essa alça ficou com 115 centímetros. A bolsa tiracolo xadrez ficou com 20 centímetros de largura por 24 centímetros de comprimento. Realmente um charme, uma beleza de bolsa, quase zero arremate. Olha aqui o tamanho dessa alça, feita toda em meio ponto alto. Ficou muito bonita, muito consistente, forte, um charme só. Para quem gosta desse modelo, acompanha comigo e vamos fazer essa belíssima bolsa tiracolo xadrez. Vem comigo! E para o passo a passo da nossa bolsinha tiracolo xadrez, a gente vai precisar de barbante número 6 na cor branca e na cor preta. Vamos precisar também de uma agulha número 3,5 ou 4, eu vou usar a 4, e uma tesoura para arremate. É isso que a gente precisa. Se você tiver também 4 marcadores de pontos, vai ajudar bastante, e uma agulha de tapeceiro também ajuda bastante no arremate. Sem eles é possível fazer da mesma maneira. Vamos lá! Vamos iniciar com um barbante preto para fazer a base da bolsinha. A gente começa fazendo aqui a laçada inicial. E vamos fazer aqui 31 correntinhas. Uma, duas, não faz muito apertada, tá? 3, 4, 5. Após fazermos as 31 correntinhas, a gente vai voltar aqui para fazer carreiras de ponto baixo. E a gente vai fazer o seguinte, esse aqui vai ser bem o miolinho da parte de baixo da nossa bolsinha tiracolo. Para a gente não ficar com aquele aspecto aberto dela, quando a gente faz pegando os pontos por uma alcinha aqui apenas, nós vamos pegar no verso aqui, ó, do barbante, e eu vou mostrar para vocês aonde que a gente vai pegar. Vou esticar um pouquinho aqui, ó, e aqui, ó. Tá vendo que aqui nós temos as correntinhas, né, formando os Vzinhos. Atrás dela a gente tem, ó, um pontinho mais apertadinho, ó, aqui, ó. Tá vendo, ó? Esse é o ponto que fica atrás das nossas correntinhas. Viu que eu peguei aqui, ó? Então, é nesse pontinho que a gente vai pegar para fazer essa nossa carreira de volta aqui. Assim, a gente vai deixar a nossa base da bolsinha bem fechadinha, tá? E aí, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai olhar bem aqui para identificar, ó, que aqui é a primeira correntinha, nós vamos pular para a segunda, tá? Então é só encontrar aí. Eu sei que o preto é mais difícil de visualizar, mas você vai encontrar aqui, ó, que aqui eu tenho a primeira, a gente vai pular para a segunda, tá? Porque a correntinha número 31, ela serviu só para dar a altura do nosso primeiro ponto baixo, porque a gente vai ter aqui 30 pontos baixos, até chegar lá na ponta, tá? Então, ó, já vou pegar aqui, ó, vou pular essa primeira, vou vir na segunda e pegar aqui na de trás. E vamos fazer carreiras de ponto baixo. Tá? E faz o nosso primeiro ponto baixo, tá? Não esquece de pular a primeira. E a gente vai fazer essa sequência, ó, por toda essa carreira, tá? E aí eu vou dar uma dica para vocês, ó. Só fazer esse segundo aqui. Quando você tem dúvida se vai dar certo, e a gente vai ter aqui 30 pontos baixos, e a gente começou com 31 correntinhas, faz mais correntinhas, faz 32, 33. Por quê? Se não der certo, aqui você desmancha, tá? Aqui na ponta a gente consegue desmanchar e chegar na quantidade certa, para não ter que fazer tudo de novo, tá? Somente se é a primeira vez que você está fazendo essa carreira pegando aqui por trás, né? Às vezes fica um pouco mais difícil de identificar, mas fica bem melhor o resultado final e o acabamento, tá? Então, a gente pega o ponto lá atrás e faz ponto baixo. Agora, se você não ligar para esse acabamento, né, e não ter problema, você pode fazer
pegando a correntinha normalmente aqui, ó, tá? Por esse lado da frente. Aí você faz o teste, vê o que você acha melhor. Então vamos continuar aqui, ó. Eu vou continuar a minha carreira até chegar lá no final, no último ponto, e aí eu volto com vocês, tá? Só mostrar para vocês aqui, ó, como que eu tô fazendo. A minha agulha número 4, né, que ela vai ajudar a deixar um pouquinho mais solto o meu ponto. Se eu fizer com a 3,5, na minha tensão, fica muito apertado, tá? E você calcula na sua tensão de ponto aí também. Eu já volto. Ah, eu já ia me esquecendo de falar, ó. Se você tiver um marcador de ponto, ó, já coloca aqui no primeiro para você não perder a contagem. Você também pode colocar um fiozinho de uma outra cor, um brinco, uma agulha, qualquer outra coisa você pode adaptar para colocar aqui, tá? Agora, se você tem uma vista boa, consegue não perder o ponto, não precisa colocar também. Cheguei aqui ao final, fiquei com 30 pontos baixos, ó, contando com esse daqui que a gente fez no início. E aqui, ó, onde a gente fez o ponto baixo número 30, a gente vai fazer mais 4 pontos baixos para dar a voltinha aqui, tá? Então, é no mesmo ponto de base, ó. Você vai ver que quando você insere a agulha, vai ficar duas alcinhas aqui para trás. E a gente vai fazer aqui no mesmo lugar do ponto 30, mais 4 pontos baixos, ó. Não aperta muito, tá? 2, 3 e 4, ó. O 4 já vou fazer pro lado de cá do nozinho, ó, pra gente começar a esconder esse ponto aqui, ó, tá? Então, depois do quarto ponto baixo aqui, ó, nós já vamos fazer a carreira lateral aqui. Então, esse quarto aqui já é o 30º desse lado aqui, tá? Então, eu já conto esse quarto aqui, para facilitar, eu posso contar ele como número 1, tá? Porque a gente vai ter aqui, ó, dentro do mesmo ponto de base, lembra, ó, a gente já fez o 30, aí fez mais 4, né? Então, nós temos 5 pontos baixos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá? E aí a gente começa na parte lateral, fazendo ponto baixo também e já escondendo esse fiozinho. Eu sei que com o fio preto é mais difícil da gente enxergar, tanto na videoaula quanto fazendo, tá? Porque aqui também eu encontro minhas dificuldades. Mas como é xadrez, eu quis fazer já na cor original, tá? Que é o preto e o branco. Então a gente já vem aqui, ó, e já vai laçar, né? Aqui também é um pouco apertado, né? Porque a gente vai fazer essa base bem fechadinha para não ficar buracos na base dela. E a gente vai fazer os pontos baixos escondendo esse fio aqui, tá? Então, só continuar aí, ó. Então, depois, só para você não perder a contagem, tá? Como que a gente vai contar aqui para ficar mais fácil? Depois que fez o 4, né? O quarto ponto aqui, ó. Então, a gente vai fazer mais 29 pontos até chegar aqui, tá bom? E aí eu já volto com vocês. Então, olha só, chegamos aqui, ó, cheguei aqui no final, eu vou recapitular com vocês essa contagem de pontos, tá? Então, aqui, ó, a gente fez 30 pontos baixos. Quando chegamos aqui, no ponto baixo número 30, a gente fez mais 4 pontos baixos. Quando a gente fez o quarto ponto baixo aqui, a gente já veio para o próximo, que é já os pontos baixos da lateral, certo? Então, a partir aqui da lateral, a gente fez 29 pontos baixos. E agora aqui, chegando no ponto 29, no mesmo lugar, a gente vai fazer mais 3 pontos baixos, tá? Pegando no mesmo lugar do ponto baixo número 29, tá? Que é apertadinho, que é aquilo que eu te falei, para deixar bem fechadinho aqui, ó. Então, 1, 2 e o terceiro aqui, tá? Então, a gente tem
4 pontos baixos no mesmo lugar, que é o ponto 29. Como não dá para enxergar muito bem o preto, eu estou ressaltando bastante a contagem para você saber, tá? Então, o 29, aí depois mais 3, ficamos com 4 aqui. E aqui, ó, a gente já está nas correntinhas iniciais que a gente fez, por isso que é importante a gente marcar esse ponto de alguma forma, porque neste ponto a gente vai fechar aqui, ó, com baixíssimo, tá? A gente puxa e puxa, porque aqui é onde a gente parou agora, já vai ser o início da nossa carreira lateral aqui. Então nessa carreira a gente ficou com 30 pontos baixos aqui, 30 pontos baixos na outra lateral, então 60 pontos, mais 3 aqui, 63, mais 3 aqui, 66 pontos baixos. E agora eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer a segunda carreira. Então, aqui onde a gente já parou, a gente vai subir com uma correntinha, que é para dar altura de um ponto baixo. E no mesmo lugar aqui, a gente vai fazer um ponto baixo, que é o primeiro dessa carreira lateral. E aí a gente já marca aqui em cima, ó, tá? O nosso ponto baixo. Então, a gente começou com uma correntinha e fez ele no mesmo lugar onde a gente saiu aqui, tá? Aqui já é a parte lateral. Então, esse já é o primeiro ponto baixo. Venho aqui do lado, vou fazer o segundo ponto baixo. Agora já está mais soltinho para fazer, já não está mais tão apertado, tá? O terceiro, o quarto, e a gente vai fazer nessa carreira 30 pontos baixos, tá? Contando com esse primeiro que a gente fez e marcamos aqui. Eu já volto. Cheguei aqui ao final, contando os 30 pontos baixos, e a gente vai observar aqui na lateral que nós temos 3 pontos baixos. A gente vai fazer um aumento para cada ponto, totalizando aqui 6 pontos baixos na parte curva. Então, no primeiro dos 3, eu já vou fazer o meu primeiro aumento. Então, 1 e o segundo ponto baixo. No segundo, vou fazer 2 também. Então, já foram 2. Esse aqui é o terceiro e o quarto. E aqui no terceiro, mais um aumento, tá? Então, 1 e 2. Fiquei, então, com 6 pontos baixos aqui na parte curva, porque eu fiz um aumento para cada um. Aqui eu já vou para a lateral, então eu vou fazer agora mais 30 pontos baixos dessa lateral, tá? Continua fazendo os 30, chega lá na outra ponta, eu volto com vocês para a gente fazer a mesma coisa que fizemos nessa ponta aqui. Fiz os 30 pontos baixos, cheguei aqui, ó, na minha próxima lateral e olha só, eu tenho agora 1, 2, 3 pontos baixos para fazer o aumento, tá? É importante a gente marcar esse início aqui, ó, porque às vezes confunde, ó, parece que tem um quarto ponto baixo aqui, ó, mas não é. Esse daqui é da onde está saindo a nossa correntinha, ó, que a gente fez esse ponto baixo. Então, se a gente fez 30 pontos baixos aqui, vai restar 3 pontos para a gente fazer um aumento em cada um, tá? Então, a gente vai fazer 6 pontos nessa curva aqui, igual a gente fez do outro lado, ó. Seis, tá? Então, nós temos o nosso aumento da parte curva aqui também, tá? E aí, nós vamos fechar com um ponto baixíssimo aqui onde a gente marcou, que é o nosso ponto inicial, ó. Introduz, puxa certinho para não ficar buraco aqui, ó, e já fecha, tá? Então, sempre que a gente subir a carreira aqui, a gente marca para não perder esse ponto, tá? E a gente agora, ó, nós fizemos 2 carreiras, né? Nós ficamos agora com um total de 30 mais 30, 60. 6 mais 6, 12. 60 mais 12, 72 pontos baixos aqui para a gente fazer agora, começar a crescer. Esse ponto aqui, ó, foi aquele que a gente foi arrematando juntos aqui, ó, tá vendo?
Então, fomos passando aqui por baixo, ó, dou uma puxadinha e aqui eu já posso cortar ele, tá? Ele já está escondidinho e arrematado aqui nessa base. A gente não precisa se preocupar mais com ele. Agora nós vamos fazer só carreiras circulares sem fazer aumento, porque agora, ó, essa já é a base da nossa bolsinha. E olha como ela ficou bem fechadinha, tá vendo? Ó? Firme e forte. Agora nós vamos continuar com pontos baixos até finalizar uma base aqui pra gente, mas eu vou fazer com vocês, ó. Então, nós já fizemos duas carreiras, nós estamos na terceira da base. Então, eu vou subir uma correntinha daqui da onde a gente parou mesmo, no mesmo lugar, ó, que eu não posso perder esse ponto, ele faz parte, né, ó, da nossa contagem. Eu vou laçar e vou fazer o meu ponto baixo. E aí a gente já vai marcar ele aqui para não perder na nossa volta. E esse já é o nosso primeiro ponto baixo. E agora a gente vai fazer 72 pontos baixos até chegar aqui nessa volta, tá? Então a gente segue, ó, sem fazer aumentos, tá bom? Faz essa carreira toda, você vai perceber que aqui, ó, vai começar a repuxar, justamente isso, ó, porque ele vai começar a fechar aqui, ó, para crescer, tá? Então faz os 72 pontos baixos, não faz mais aumento, é um ponto baixo em cima de cada ponto baixo. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Cheguei aqui no ponto 71 para fazer com vocês, ó. Aqui é o ponto 72. Vou fazer 72 pontos baixos. E aqui onde está o marcador, que é o nosso primeiro ponto da carreira, a gente vai deixar bem juntinho aqui, ó, e fechar com ponto baixíssimo. Fechamos com o ponto baixíssimo. Viu como ele dá uma envergada aqui, ó? Ó, o barbante está soltando a minha mão aqui, ó. Tá? Ó, ele dá essa envergadinha porque vai começar a subir, né? Então, essa foi nossa carreira número 3, com 72 pontos baixos. Vamos subir para a carreira número 4, fazendo uma correntinha e já vamos voltar nele mesmo para fazer o nosso primeiro ponto baixo. Aqui, ó. Tá? Fez o primeiro ponto baixo, a gente já marca para não perder ele na volta, nossa contagem, tá? Então, ó, a quarta carreira vai ser da mesma maneira, um ponto baixo em cada ponto baixo, totalizando novamente 72 pontos baixos aqui nessa quarta carreira. Vai fazendo aí, quando eu chegar aqui no final, eu volto com vocês para a gente fazer a nossa quinta carreira. Chegamos no ponto 72 e vamos aqui no marcador fechar com o baixíssimo. Deixa bem juntinho aqui, ó. Porque essa parte curva aqui já vai vindo a canoinha da nossa bolsa, né, ó. Tá vendo? Tá ficando assim, né? Agora nós vamos para a carreira número 5 e vamos subir da mesma maneira. Uma correntinha, tá? E aí, ó, volto no mesmo ponto para fazer o nosso ponto baixo. E a gente marca. Vamos fazer novamente nessa carreira número 5, 72 pontos baixos. Fizemos o primeiro aqui, subindo no mesmo lugar, o segundo, e a gente faz a sequência e eu já volto com vocês. Cheguei aqui no final da nossa quinta carreira. Vamos tirar o marcador, 72 pontos baixos, e aqui a gente vai fazer o nosso ponto baixíssimo para fechar essa carreira. E a gente vai subir a sexta e última carreira dessa base de pontos baixos. Porque aí, depois da sexta, a gente vai crescer o trabalho aqui no xadrez, tá? Então, aqui na sexta carreira, a gente sobe com uma correntinha. No mesmo lugar, a gente vai fazer o nosso
ponto baixo e marcar o nosso primeiro ponto do 72 aqui da sexta carreira, tá? E aí a gente faz os 72 pontos baixos e fecha com baixíssimo para a gente continuar e eu já volto com vocês. Chegamos aqui no final da carreira número 6. Vamos tirar aqui um marcador e fechar a nossa carreira, assim como todas as outras, com um ponto baixíssimo. E eu vou pedindo desculpa aqui, porque às vezes eu tiro do foco, porque vezes eu olho pela câmera do celular, vezes eu olho aqui por baixo. Aí às vezes eu preciso ir ajeitando, tá? Então, ó, fechamos a sexta carreira e a nossa base ficou assim, ó, né? Nossa canoinha aqui, ó, é a base fechadinha, ó. Que perfeição que fica fazendo daquela forma que eu falei, aquela dica, né? Pegando pelas correntinhas pela parte de trás dela. Se você fez pegando pela correntinha normal, vai ficar um pouquinho aberto aqui nesse meio aqui, ó. Mas é uma forma de fazer o trabalho também, fica mais fácil de fazer. Assim fica mais fechadinho. Aí cada um escolhe da maneira que preferir o acabamento da sua peça, tá? Eu já fiz das duas maneiras, assim é um pouco mais trabalhoso de fazer, mas eu gosto mais desse resultado. Então aqui agora a gente vai começar a sétima carreira e vamos iniciar a fazer o nosso xadrez aqui, que vai dar o comprimento para a nossa bolsinha tiracolo xadrez. Tá? Então, nós, de uma forma didática, eu vou explicar para vocês, para a gente fazer a troca das cores com tranquilidade e os fios não se enroscarem. Tá? Então, deixa o seu cone da cor preta do seu lado direito, tá? Aqui do seu lado direito, deixa o cone da cor branca aqui do seu lado esquerdo, tá bom? Então, o cone preto do lado direito, cone branco do lado esquerdo. Porque na hora que a gente for fazer as trocas, não vai embaralhar da maneira que eu vou explicar para vocês. Eu vou dar essa dica aqui também, tá bom? Então, a gente vai continuar marcando aqui o início da nossa carreira. Daqui a pouco você vai perceber que não vai precisar mais, tá? Então, vou subir uma, duas, três correntinhas, porque agora nós vamos fazer carreiras de pontos altos, tá? Então subimos três. Aliás, não vamos mais precisar do marcador, não, tá? Então subimos três correntinhas, a gente laça e já vai aqui para o próximo ponto baixo fazer mais um ponto alto, tá? Então nós vamos fazer uma sequência de 6 pontos altos, porque cada quadradinho, né, cada bloquinho que a gente vai fazer aqui vai ser composto por 6 pontos altos. Então olha só, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então a gente faz 5 pontos altos completos. E o sexto ponto alto, ó, a gente faz ele incompleto, ó. A gente laça, faz, e a última fechada que a gente vai dar aqui a gente não faz, tá? A gente vai ficar com essas duas alcinhas aqui, ó, tá? 1, 2, 3, 4, 5 completos. O sexto a gente não finaliza aqui, tá? Ó, a gente vai deixar essas duas laçadinhas aqui, porque nós já vamos fazer, ó, intercalar com o branco, tá? Então deixa um tantinho aqui para frente, tá? Posiciona aqui, ó. Aí você já vai puxar o branco para fechar esse ponto alto aqui, ó. Aí, ó, puxa o preto aqui, ó, para deixar ele bem justinho, tá bom? Ó, puxando, deixa ele para cá, ó. O branco tá aqui. A gente vai trabalhar com ele agora. Essa parte do branco aqui, ó, a gente vai esconder junto com o preto, tá? Então a gente vai, ó, escondendo, a gente vai fazer pontos altos e escondendo esses dois pontos, aliás, essas duas linhas aqui de baixo, ó. Então ajusta bem, ó, deixa bem ajustadinho, puxa esses dois, segura aqui, puxa aqui, ó, e aí laça, e aí a gente já vai fazer o nosso bloquinho com o barbante branco. Tá? Então, ó, a gente faz, completa certinho aqui, ó. Já puxo o branco de novo aqui mais um pouquinho, para ajustar aqui, ó, o preto também. Puxou, segura aqui, e a gente vai continuar a nossa sequência aqui, ó, de um ponto alto branco,
2 pontos altos brancos, tá vendo? Ó, escondendo, tá? Ó, laça, pega aqui na base do ponto baixo e ó, esses dois estão aqui em cima, agulha lá atrás, laça, está escondendo esses dois. Faz o ponto alto aqui normalmente, tá? Já foram 3, vem aqui no ponto baixo, ó, os dois aqui para esconder. E vamos fazer o quarto ponto alto, tá? Estamos nessa sequência, ó. Vamos fazer o quinto por completo, é sempre assim, tá? A gente faz 5 pontos altos completos e o sexto a gente não completa, ó. Laça, esconde aqui os dois, ó, puxa e puxa 2, deixa 2, tá? No sexto a gente puxa 2, deixa 2, porque a gente vai finalizar ele com a outra cor para iniciar o outro bloquinho, tá? Então olha só, o branco que está no nosso lado esquerdo, eu deixo aqui para frente e o preto que está lá atrás, eu vou puxar ele para finalizar esse ponto alto, tá? Ó, fica folgadinho aqui, mas o que que a gente faz? Puxa, tá? Ó, puxa o branco que a gente estava usando, puxa o preto aqui, ó, para ficar ajustadinho na agulha, tá? Puxa os dois, ó, o branco que a gente estava fazendo, esse aqui que a gente estava escondendo, dá uma puxadinha também, e o preto a gente puxa e deixa aqui bem justinho, ó. Agora a gente laça e vai fazer mais uma sequência de 6, né? 5 completos e o sexto incompleto, ó, escondendo esses dois ainda, ó. Então, laço, faço o meu ponto alto, tá? Ó, vou escondendo esses dois aqui, laço, vou fazer o segundo ponto alto. Terceiro ponto alto. Quarto ponto alto. O quinto ponto alto completo. Tá vendo? Esse daqui, ó, já tá saindo daqui, ó. Já vou finalizar ele aqui praticamente, ó, no quinto ponto alto que a gente vai fazer aqui, ó. Encontrei meu ponto baixo de base, faço o quinto ponto alto, ó, puxo esse daqui, ó, que já vai ficar escondido. Depois, ó, a gente vai pôr ele para fora aqui, ó. Esse aqui é aquele que a gente iniciou com branco, né? Então, agora, ó, 1, 2, 3, 4, 5. O sexto, vou fazer aqui. Ainda dá para pegar ele aqui, ó. O sexto, vou fazer aqui, vou esconder os dois. Pego lá atrás, vou fazer ele incompleto, né? Ó. Ficou duas laçadinhas aqui, ó. Agora a gente vai pegar o branco pela frente, tá? Ó. Vamos laçar e vamos finalizar esse sexto ponto alto. Aí, ó, puxo o preto, seguro aqui, puxo o preto, puxo o branco. Agora a gente vai trabalhar com o branco. Então, deixa o preto aqui em cima, porque a gente vai esconder ele, ó. Então, laça. No próximo ponto baixo de base, a gente vai iniciar nosso bloquinho de 6 pontos altos. Então, 1, 2, 3. Tá vendo que eu não tenho mais aquele outro branco para esconder? Que ele acabou aqui, ó, tá? Depois a gente vai cortar essa pontinha aqui, tá? Que ficou para cá. Agora a gente só vai trabalhar, ó, com essa técnica de fio conduzido no xadrez branco e preto, tá? Então essa é a técnica do fio conduzido, ó, porque está conduzindo agora o preto fazendo o branco por cima, ó. 4, 5 pontos altos completos e o sexto incompleto. Deixa as duas alcinhas aqui, ó, as duas alcinhas para fechar com o preto. Sempre que eu finalizo aqui, ó, e deixo as duas alcinhas, eu já puxo um pouco o preto aqui, ó. Eu vou percebendo, ó, que o trabalho não vai ficar repuxado, tá? Não puxa muito, ó. Você sentiu que o trabalho ficou retinho quando você puxou, que você vê que tem uma folga, tá? Então, ó, puxou. E agora é o seguinte, ó, o preto
que está na direita, a gente sempre vai puxar por trás, tá? Puxou por trás, puxa o branco aqui de novo, ajeita, segura e agora a gente vai trabalhar o preto conduzindo o branco. Então, ó, um, dois. Sempre cuidado para não deixar, para não pegar ele, né? Tem que pegar sempre aqui, ó, o fio que está sendo conduzido. No caso aqui é o branco, tá? Três, quatro, cinco, completo. E o último ponto, que é no nosso caso é o sexto, quando a gente vai trocar de cor, isso serve para qualquer trabalho que você vai fazer, tá? A gente deixa as duas laçadinhas, aí dá uma puxadinha ó, no que a gente estava conduzindo, o branco, deu uma puxadinha, ó, juntou os pontos pretos, o branco a gente vai puxar pela frente, tá? Ó, o branco a gente puxa pela frente e o direito a gente tá e o preto a gente está puxando por trás quando a gente vai subir, porque assim a gente não começa a embaralhar os fios, tá? Ele continua separadinho assim, ó, tá? Essa é uma dica valiosíssima, porque se a gente não tem essa didática aqui, ó, de separar os fios, a gente embaralha tudo. Então, ó, o branco eu vou puxar pela frente, certo? E agora o preto que eu vou conduzir, eu já dou uma puxadinha aqui, ó, tá vendo? Ó, puxo para ajeitar, segura aqui na base, puxa, e aí a gente já começa a nosso bloquinho com o branco aqui, ó, conduzindo o preto. Então, um. Agora eu vou fazer o sexto sem finalizar. E aí, ó, o preto eu puxo por trás, tá? Então, ó, subo por trás. Não tem problema que ficou folgado aqui, ó, porque a gente vai vir aqui, ó, e puxar. Ele ajusta, tá vendo, ó? Ajustei. O preto eu vou puxar, ajustar também, tá vendo, ó? Agora eu puxo o branco e vou conduzir ele aqui agora com o preto. E vou fazer um, cinco pontos altos completos e o sexto incompleto. Vou deixar as duas alcinhas aqui, ó. Tá vendo, ó? Duas. E aí eu puxo o branco, ajeito, ó, para não ficar folgado aqui. Puxei o branco. Agora, o branco que eu vou trabalhar, ó, puxo pela frente, tá? Deixo o preto lá por trás. E aí, ó, puxei o branco. Agora ajeito o preto aqui, ó. Puxei, seguro aqui. E aí começo a minha carreira com o branco. O sexto, eu puxo um, puxo dois, fico duas laçadinhas. Puxo o preto aqui, ó, para ajeitar o trabalho, né? Ó, ajeitei. O preto, quando eu vou usar, eu subo por trás. O branco pela frente, o preto por trás. Lacei, puxo o branco aqui, ó, para ajeitar, preto também. E aí começo a minha sequência do bloquinho no preto. Completos. O sexto incompleto, deixo as duas alcinhas aqui, puxo o fio que está conduzido, né, para juntar os meus pontos altos aqui. Se eu vou agora puxar o branco, eu vou puxar pela frente, tá? Então, finalizo o sexto ponto alto com o branco aqui, puxando pela frente, puxo o preto aqui, ajusto, puxo o branco também, e agora vou conduzir o preto fazendo o meu bloquinho no branco. Continuem fazendo dessa maneira, tendo dúvida é só voltar. Eu repeti bastante aqui, né? Fazendo com vocês quase essa carreira inteira junto com vocês. E aí quando chegar ali na ponta para a gente fazer o ponto baixíssimo, eu vou explicar como que a gente vai fazer para subir, porque vai ter duas maneiras, tá? De fazer essa subida para a próxima carreira. Eu já volto com vocês.
Chegamos aqui, ó, no último bloquinho de 6, no branco, né? E aí, ó, é o seguinte, aqui é a hora que a gente vai fechar para trocar de cor. Eu disse que a gente vai ter duas maneiras para subir. Olha só, para cada cor, a gente vai fazer duas carreiras, ou seja, nós vamos fazer duas carreiras que vai repetir o preto com preto e o branco com branco, tá? Já fizemos uma, agora a gente vai fazer mais uma carreira com preto, branco com branco, preto com preto, branco com branco, tá? Então aqui, ó, se eu vou subir na segunda carreira, onde eu vou repetir a cor da carreira de baixo, então eu preciso fazer a troca de cor, porque eu vou intercalar com o preto aqui. E o preto a gente sobe por trás, aqui pelo verso, né? Ó. Então, puxo o branco aqui, ó, deixo ajustadinho na agulha. E aí nós vamos fazer o nosso ponto baixíssimo, pegando aqui, ó, no topo da terceira correntinha, né? Que foi o primeiro ponto alto nosso aqui, ó. E a gente vai fazer o seguinte, ó. Coloquei a agulha lá dentro, já passo o branco aqui em cima da agulha, tá? Ó, o branco estava lá atrás, certo? Já coloquei aqui para puxar para o baixíssimo, puxo o branco aqui para frente da agulha. E aí sim, ó, eu junto lá para puxar o preto e fazer o baixíssimo aqui pela nossa correntinha, né? Ó. Puxei aqui e puxei e puxei aqui, ó. Fiquei com o baixíssimo, certo? Com o baixíssimo aqui, ó, o branco que a gente vai conduzir já continua aqui para frente, tá? E o preto a gente vai subir as três correntinhas, ó. Uma, duas, três. E aí a gente vai para a segunda carreira do xadrez, tá? Então puxo o branco aqui, dou aquela ajeitada, certo? Ó, olha aqui atrás como fica, ó. Ele fica mais em cima, ó. Fica mais escondidinho, fazendo dessa maneira que eu mostrei, tá? Então, puxo o branco aqui, ó, para deixar bem juntinho, não ficar com uma folga aqui. E aí, ó, subimos 3, já é o primeiro ponto alto. No segundo ponto de base, a gente vai fazer o segundo, conduzindo o branco. 2, 3. E o sexto e último do bloquinho incompleto, né? Ó, duas laçadinhas aqui. Já puxo o branco para ajustar o trabalho aqui, ó, para ficar bem juntinho os nossos pontos altos aqui do bloquinho, ó, junto. E aí o branco, lembra que tá no nosso lado esquerdo, a gente puxa pela frente, tá? E aí finaliza o sexto ponto alto. Puxo o preto aqui para ajustar também, para a gente conduzir ele agora. E aí, ó, vamos aqui no primeiro ponto do bloquinho anterior branco, ó. Tá vendo? Que a gente está fazendo preto com preto, branco com branco, né? E o sexto sem terminar. Duas alcinhas aqui. Ó, puxo o preto que eu tô conduzindo, certo? Pega na base, dá uma puxadinha, viu que juntou os pontos aqui, e aí o preto a gente pega aqui pelo verso, né? Aqui por trás. E finaliza esse sexto ponto alto. Puxo o branco para ajustar, seguro aqui para conduzir, puxo o preto também, ó, na agulha, deixa bem justinho, e aí a gente continua o nosso bloquinho. Os nossos bloquinhos vão ter duas carreiras da mesma cor, tá? Então, a cada duas carreiras, a gente repete o padrão, tá? Ó, preto com preto, branco com branco, preto com preto, certo? E aí a gente continua essa carreira da mesma maneira. E aí eu já volto com vocês aqui para a gente subir para a próxima carreira que vai ter diferença. Cheguei aqui no final da segunda carreira em xadrez, onde a gente está crescendo o nosso trabalho. Como eu havia dito, ó, nós vamos ter para cada bloquinho duas carreiras da mesma cor. Agora a gente já vai começar a carreira que vai intercalar. Onde eu tenho preto, vou ter carreira branca. Aqui onde eu tenho branco, vou ter carreira preta, tá? Então aqui eu vou ter branco, aqui eu vou ter preto. Vamos intercalar para dar o aspecto do nosso xadrez. Então,
essa é a segunda maneira da gente subir, tá? Quando a gente manteve a cor, né, a gente teve que trocar o barbante. Aqui a gente vai intercalar. Aqui eu tô com branco, aqui eu tô com preto, mas aqui eu vou subir branco. Então, o que que a gente faz? A gente não troca de cor. A gente finaliza essa segunda carreira na mesma cor, ó, no branco. Então não faço a troca agora, tá? Porque eu vou continuar com o branco na próxima carreira. Então, ó, eu vou achar o topo aqui da minha correntinha para fazer o baixíssimo para subir para a próxima carreira, ó. O preto agora que eu puxo para cá, deixo aqui em cima e aí, ó, junto aqui e vou fazer o meu baixíssimo para finalizar essa carreira. Puxo, fechei aqui, o preto que já veio junto aqui, ó, tá vendo? Vou deixar ele já para cá que eu vou conduzir ele. E aqui já fechei com baixíssimo, já estou na altura da primeira correntinha ou primeiro ponto alto, né? E a gente já sobe uma, duas, três correntinhas, né? Puxo o preto aqui, ó, para deixar bem ajustadinho e vou continuar aqui os meus 6 pontos altos para formar a primeira carreira de bloquinhos aqui, ó, intercalando e formando o nosso xadrez, ó. E aqui a gente continua da mesma maneira da técnica do fio conduzido, ó. No sexto ponto, faço ele pela metade. O sexto deixei duas alcinhas aqui. O preto eu subo aqui por trás e finalizo esse sexto ponto, ó. Puxo o branco para ajeitar aqui e agora a gente vai conduzir intercalando, ó. Ponto alto aqui no primeiro ponto alto do bloquinho branco. Agora eu vou começar o meu bloquinho preto. Continua aí que eu já volto para a gente lembrar mais uma vez como que a gente sobe a carreira agora dessa maneira. Vamos aqui no último ponto dessa carreira, paramos na cor preta e olha só, aqui nós vamos repetir a cor branca, então a gente continua numa carreira intercalando cores. Então para subir para a próxima carreira, quando a gente estiver aqui, então a gente troca de cor sim, tá? Então ó, que para cá eu vou precisar o branco, certo? Tô com o preto. Então puxo o fio aqui, puxo o branco pela frente, finalizo essa carreira, certo? Aqui puxo o preto e aqui nós vamos fechar com ponto baixíssimo já com o branco aqui, ó, no topo das correntinhas. Te laça, lacei lá, ó, o preto a gente vai pôr aqui por baixo, ó, do branco, aqui em cima da agulha, tá? Porque nós vamos puxar esse baixíssimo aqui, ó. Puxo aqui, e aí o preto vai ficar aqui em cima, ó, tá? Então, puxo o preto novamente para dar uma ajustada, e aí nós já vamos subir, e aí nós já vamos subir as correntinhas aqui, ó, prendendo o preto, ó. Uma, duas, três correntinhas, certo? E vamos continuar a segunda carreira repetindo as cores, tá? Então, vamos para o segundo ponto alto aqui, já conduzindo o preto. Dois, três, e olha só, tá vendo? Já temos dois bloquinhos completos intercalando aqui, tá? Eu vou finalizar essa carreira só para subir mais uma vez com a troca de cor, mostrar para vocês, e aí eu digo quantas carreiras a gente faz de repetição. Já volto. Cheguei aqui no final dessa carreira e olha só o padrão que a gente já tem aqui do nosso xadrez, da nossa bolsa tiracolo xadrez. Olha só, sempre que a gente finalizar aqui, ó, chegar no último ponto,
a gente dá uma puxadinha aqui assim, ó, para ele não ir apertando muito e ficando assim, tá? Então, ó, para não ficar repuxado, vamos dando essa ajeitada. Então, cheguei aqui, ó, no final do último ponto, que aliás se desfez aqui, fazer, ó, o último ponto pela metade, né? Puxo o branco e olha só, a próxima carreira a gente já vai intercalar, começar um novo bloquinho, certo? Então, se eu estou com preto aqui, aqui vai ser branco, aqui vai ser preto. Se aqui vai ser preto e eu já estou com preto, eu não troco a cor agora. Então, eu vou subir essa carreira ainda com o preto, né? Então, aqui eu posso finalizar esse sexto ponto alto aqui desse bloquinho. Puxo o branco aqui para deixar ajustadinho. Vou direcionar aqui para fazer o nosso ponto baixíssimo aqui nas correntinhas da carreira anterior. O branco que eu vou conduzir, né? Porque eu vou fazer o preto aqui, ó, passo aqui por cima da agulha e aí sim eu puxo o meu preto para fazer o baixíssimo aqui, ó, certo? O branco já está direcionado aqui e daqui a gente já sobe uma, duas, três correntinhas para a gente fazer a nossa carreira agora, iniciando com o bloquinho na cor preta e já conduzindo o branco aqui de baixo. E o sexto, a gente deixa duas alcinhas, puxa o branco aqui para ajustar, fica bem presinho aqui, ó, puxei. O branco a gente puxa pela frente, fecha esse sexto ponto, ajeito o preto aqui para conduzir, puxo o branco na agulha para ficar ajustadinho também, para não ficar para não ficarem muitas aberturas, e aí a gente inicia a nossa primeira carreira, né, com essa sequência de cores, porque são duas carreiras para formar um bloquinho completo. O preto a gente puxa por trás e finaliza esse ponto alto. Ajusta para conduzir. E aí a gente tem dessa forma intercalado. Então, agora que você aprendeu essa técnica, nós vamos fazer o seguinte para dar o comprimento dessa nossa bolsinha tiracolo xadrez. Nós vamos fazer 14 carreiras contando daqui, tá? Ó, nós já fizemos uma, duas, três, quatro, cinco. Nós vamos crescer até termos 14 carreiras, tá? Isso significa que a gente vai ter 7 bloquinhos, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloquinhos como esse, tá? Super simples, super fácil. Então faça aí, segue. Quando você chegar na sua 14ª carreira, eu vou voltar com vocês. Até daqui a pouco. Chegamos aqui então ó, na 14ª carreira, contando a partir daqui, né, das carreiras onde a gente começa esse motivo xadrez aqui. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloquinhos, né? Cada um tem duas carreiras, 14 carreiras. Chegando aqui, ó, para finalizar essa carreira, nós vamos iniciar para cá a próxima carreira em pontos baixos. Então a gente vai sim mudar de cor aqui, ó. Então a gente continua com o preto aqui pelo verso, né, por trás. Puxa. A gente vai fazer o ponto baixíssimo aqui, ó, no topo das correntinhas, né? O branco a gente deixa por aqui ainda, ó, e faz o ponto baixíssimo. E aqui a gente vai iniciar carreira de ponto baixo, tá? Então, prendemos aqui com ponto baixíssimo. A gente ainda vai andar um pouquinho com esse fio branco conduzindo aqui para esconder ele, tá? Então, primeiro ponto aqui, ó, a gente sobe uma correntinha e no mesmo lugar aqui nas correntinhas a gente faz um ponto baixo, tá?
Se você quiser marcar aqui, para facilitar onde vai encontrar, é só marcar aqui, ó. E aí a gente continua fazendo pontos baixos aqui, ó, né? Em cima de cada ponto alto, a gente faz um ponto baixo, ó. E aí a gente já vai escondendo um tanto aqui desse fio branco, que a gente não vai utilizar mais aqui, tá? Ó, só continuar aqui, e ó, quando chegar numa extensão boa aqui, ó, que a gente já puxou o fio, ó, tô aqui na parte branca, então dou uma puxadinha nesse fio branco para prender bem aqui, né, ó, deixar certinho e já posso cortar. Então já vou cortar aqui para deixar ele escondido aqui, ó. E a gente continua. Então, ponto baixo em cima de cada ponto de base. E aqui nessa primeira carreira de pontos baixos, a gente vai fazer duas diminuições. Uma aqui nesse cantinho e outra aqui quando a gente voltar, tá? Quando a gente for voltar, a gente vai pular um ponto e fazer um ponto baixíssimo, encontrando aqui onde a gente começou. E aqui na pontinha eu já mostro para vocês. Quando chegar aqui, ó, vocês me aguardem, que aí, ó, só para vocês terem uma ideia, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sexto bloquinho branco aqui, a gente para fazer uma diminuição aqui no cantinho. Chegamos aqui no cantinho, ó. Então vamos fazer os 6 pontos baixos em cima desses 6 pontos altos de base aqui, ó, tá? Da parte branca. E quando chegar aqui na parte preta, ó, a gente vai pular o primeiro ponto de base aqui e vamos no segundo, tá? Então a gente vai diminuir. Então fiz o ponto baixo aqui, pula um, no segundo aqui, ó, a gente faz um ponto baixo. Então a gente diminuiu um ponto aqui no cantinho. E aí a gente continua fazendo pontos baixos normalmente até chegar do outro lado e eu já volto com vocês para a gente fazer a outra diminuição. Chegamos aqui do outro lado, que na verdade é o início, e tá vendo, ó, o último ponto de base branco aqui, a gente vai fazer uma diminuição aqui, ou seja, a gente vai pular ele, tá? Então estamos aqui, ó, no penúltimo ponto, fizemos um ponto baixo, vamos aqui, ó, no início, onde é o nosso primeiro ponto baixo, do lado aqui, ó, já do quadradinho preto. E aí a gente faz um ponto baixíssimo aqui, ou seja, uma diminuição que pulamos. Dessa forma, nós ficamos com 70 pontos baixos aqui. Tínhamos 72, diminuímos um aqui e outro aqui, ficamos com 70. Agora a gente vai fazer a segunda carreira de pontos baixos e vamos novamente fazer uma diminuição aqui e outra aqui. Aí quando chegar aqui, eu paro para mostrar para vocês e aqui também. Cheguei aqui nessa pontinha, fiz 34 pontos baixos. Então aqui no cantinho, ó, vou fazer o 35º, tá? Então 35 pontos baixos e eu vou fazer a diminuição igual fiz da outra vez, ó. Tenho o primeiro ponto aqui da parte preta, eu vou pular ele, tá? Então pulo o primeiro e venho para o segundo e faço mais um ponto baixo aqui que vai corresponder a uma diminuição dessa carreira. E aí a gente continua fazendo pontos baixos até chegar lá na ponta para a gente fazer alta diminuição. Cheguei aqui no início, aqui ó, tem ainda um ponto baixo para a gente fazer, só que a gente vai fazer a diminuição. Então a gente não faz ponto baixo nele e já volta aqui para o nosso primeiro ponto baixo, onde tinha a marcação aqui que eu tirei e a gente faz um ponto baixíssimo. Dessa forma, a gente fica então com 68 pontos. A partir daqui, vamos fazer mais duas carreiras de ponto baixos. Então, a gente sobe com uma correntinha, faz o ponto baixo no mesmo lugar para ter o primeiro. E aí a gente continua. Fiz aqui então a quarta carreira de pontos baixos. Vamos fechar aqui com o ponto
baixíssimo. E só recapitulando, a gente fez assim. Nós tínhamos carreiras com 72 pontos altos. A primeira carreira de ponto baixo, a gente fez uma diminuição aqui e outra aqui, né? E ficamos então com 70 pontos baixos. Na segunda carreira, a gente também fez uma diminuição aqui e outra aqui, ficamos com 68 pontos baixos. E depois mais duas carreiras com 68 pontos baixos em cada uma, né? Totalizando 4 carreiras aqui de pontos baixos. E agora a gente vai iniciar a nossa alça, justamente onde a gente parou aqui, ó, com ponto baixíssimo. Nós vamos continuar na frente fazendo mais um ponto baixíssimo. Laça, puxa e tira. Fez o ponto baixíssimo, a gente faz duas correntinhas e vira o trabalho, ó, que a gente vai fazer carreiras de ida e volta. Nós fizemos duas correntinhas, ó, viramos pela frente para o fio ficar aqui, ó, né? Aí a gente vai laçar, a gente vai voltar no ponto baixo anterior e vai fazer, a gente laçou, puxou e vai fazer aqui meio ponto alto, tá? Que é quando a gente laça e puxa de uma vez, tá? Então, ó, voltei em um, fiz meio ponto alto, volto no outro, mais um meio ponto alto. E no seguinte aqui, ó, mais um meio ponto alto, pegando nos pontos baixos da carreira aqui que a gente finalizou. Escapou aqui, ó. E a gente vai fazer carreiras de ida e volta, sempre com 4 meios pontos altos, tá? Olha só, como que a gente sobe aqui, ó, para a próxima carreira. Laça, faz uma, duas correntinhas, vira o trabalho, ó, pela frente, tá? O fio virou aqui para frente, laça, aqui, ó, na próxima entradinha, ó, meio ponto alto e puxa pela correntinha. Laça, introduz, faz o terceiro meio ponto alto. Laça. E aí aqui, ó, a gente não precisa introduzir no miolinho do ponto. A gente vem aqui do ladinho da correntinha que a gente subiu, tá vendo, ó? Introduz do ladinho, fica mais fácil, ó. E faz meio ponto alto. Tira de uma vez, ó. Então, duas correntinhas para dar a altura de meio ponto alto. Vira o trabalho pela frente. Essa correntinha a gente deixa um pouquinho mais folgadinha, tá? Para poder, quando laçar aqui para fazer o meio ponto alto, ó, sair mais fácil por aqui, tá? Então, ó, laça, fazer o terceiro, tá? Eu conto a correntinha como meio ponto alto. Então, esse aqui já é o terceiro, ó. Tira de uma vez. Laça. E aqui, ó, a gente introduz na correntinha aqui, ó. E tira de uma vez, tá? Uma, duas correntinhas, ficando dessa largura aqui, ó. Então, duas correntinhas, vou fazer mais uma vez, ó. Vira o trabalho pela frente, laça, logo aqui já, ó, já faço o Opa, esqueci de lembrar que aqui, ó, a gente deixa um pouquinho mais folgadinha essa última correntinha. Laça, vem aqui, ó, e já faz o segundo meio ponto alto. E tira pela correntinha. Laça, o terceiro meio ponto alto. Tira os três de uma vez. Laça, vem aqui, ó, que não precisa se preocupar. Pega na correntinha já, ó, e tira as três, tá? A gente vai ficar com essa alcinha dessa espessura aqui, tá? A gente vai crescer ela. Então, qual é o tamanho ou quantas carreiras? Eu não conto por carreiras, a gente conta pelo tamanho desejado, tá? Eu tenho feito no tamanho de 115 centímetros, ou seja, 1,15 m. Então, a gente faz a quantidade
né, de carreiras até chegar na extensão de 1,15 m, tá? Você pode fazer maior, você pode fazer menor, de acordo com o tamanho desejado, tá? Eu escolhi esse tamanho padrão de 1,15 m. Eu vou continuar então aqui essas carreiras que são 4 meio pontos altos, né? Indo e voltando, tá? No tamanho de 1,15 m. Quando chegar no tamanho desejado, eu volto aqui com vocês para a gente costurar desse lado aqui. Cheguei aqui então, ó, em 115 centímetros, tá? 1,15 m de alça. Finalizei aqui, ó, no último meio ponto alto, a gente aperta, puxa aqui, ó, e estica um tantão, bastante aí, porque a gente vai cortar para costurar essa alça do outro lado. E aí eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer. Então, só para você calcular certinho, ó, nós temos 68 pontos baixos. Usamos 4 para esse lado aqui, ó, 68 menos 4, 64. Vou usar mais 4 aqui, vou ficar com 60 pontos. Então, eu vou ter 30 pontos de um lado, 30 do outro. Então, quando a gente acabou aqui, ó, essa carreira do lado de cá, a gente já começou com ela por aqui, então a gente conta 30 pontos aqui de distância para poder começar aqui os nossos 4 pontos para prender a nossa alça, tá? Então aqui já cortei, puxo, aqui, né? Puxo para ficar bem presinho e aí nós vamos colocar o fio na agulha de arremate. Fiquei com a agulha aqui e agora a gente vai calcular aqui, ó, para tomar cuidado para não deixar a alça retorcida, ó. Aqui ela tá certinho, tá? Porque assim eu consigo visualizar. Não dá para pegar aqui na câmera, mas ficou certinho. Então tô com ela já do lado certo aqui e vou pegar a bolsa aqui, ó. Já tinha feito a contagem que um dos pontos é aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então vou começar aqui, ó, nesse quarto ponto daqui, ó. Vou pegar, tá vendo que a alça tá aqui? Aqui já tá na minha agulha, ela vai ter que ficar aqui assim, ó, tá? Desse jeito. Então, eu já vou pegar aqui, ó, de trás para frente. Só que olha só, eu sempre tento pegar algum fiozinho a mais aqui pela parte de dentro, ó, para ele ficar mais preso. E aí sim, eu pego os dois aqui. Dá para ver? Da alcinha, tá? 1, 2, 3, 4. São os 4 pontos que eu vou usar. E aí eu puxo o meu fio, sempre com bastante cuidado para não contorcer, né? Então, olha só. Então, já puxei um lado para cá, ó. Ele fica preto com preto, eu não sei se dá para ver direitinho aí, tá? Então, puxei um lado e eu vou novamente, ó, voltar o fio para cá. E ao invés de pegar aqui, ó, que tá meio folgadinho, vou pegar aqui do lado, onde tá mais apertadinho, ó, e passar pro lado de trás, tá? A verdade é que costura não tem muito segredo, né? A gente vai fazendo até perceber que ficou bem preso, tá? Agora vou pro lado de trás. Então, essa foi a segunda vez que eu passei aqui, porque eu já fui e tô voltando. Agora vou pegar de novo no mesmo ponto por aqui, ó. Passar lá pra frente, mais uma vez. Já vou deixando bem apertado, tá? Vai deixando firme aí. Agora a gente volta aqui pra frente novamente. Vamos pro... Como eu já aprendi, ó, já vou soltar esse daqui, porque eu já sei que eu tô na direção certa. Agora eu vou aqui, ó, tô no primeiro, vou lá em cima
da alça e vou prender aqui, ó, no lugar onde fica bem firme na altura do segundo, né? Dos 4 pontos que a gente tem aqui, vou mais ou menos na altura do segundo, a gente acha onde está mais firme, né? Para não ficar repuxado os pontos, ó, e já puxo. Lá por trás, a gente pode pegar no mesmo lugar novamente, tá? E volta para frente. E puxa, deixa bem apertadinho, ó. Posso colocar no mesmo lugar novamente, tá? Que eu faço umas 2 vezes em cada ponto. Agora eu vou aqui por trás, vou na altura do terceiro ponto, por aqui. Tentar pegar de uma forma onde não fica muito folgado lá na frente também, ó. Tá vendo? Aqui tá presinho, então eu passo para frente. Volto para cá. Puxo e volto aqui nessa altura aqui do terceiro ponto. E aperto. Posso fazer mais uma vez no mesmo lugar, ó. Nem vou olhar, já vou pegar lá por trás. Passar aqui na frente novamente. Então, 2 pontos aqui. Agora aqui por trás, ó, eu vou pegar na altura do quarto ponto aqui, ó. E aqui eu vou tentar pegar no lugar, tá vendo, ó? Não vou tentar pegar no lugar onde não vai forçar e deixar muito aberto aqui, ó. Se eu percebo que já tá bem presinho aqui, ó, então já vou pegar nessa altura aqui mesmo, ó, tá? E passo para frente. Puxo. E aqui na frente a gente vai encontrar, ó, já puxa bem, que é a altura do último ponto aqui já. Vamos encontrar um lugar onde a gente consegue colocar para ficar na altura da alça, né? Para dar esse aspecto de continuidade e onde ela fica bem presa, tá vendo? Não tem folga aqui, ó. Não abro os pontos. Então eu puxo e vou fazer mais uma vez. Vou voltar aqui, no lugar onde fica bem preso, volto para frente, tá? E vou novamente nessa altura aqui, puxar e prender. E aí eu tenho a minha alça já aqui, ó, bem presa, tá vendo? Deixa bem apertado, ó. Quando eu falo de deixar na altura daqui, ó, para não dar esse aspecto de que tem um buraco aqui, ó. Você percebe que tem um buraquinho? A gente volta, faz mais um ponto aqui, ó. Eu não gostei, então eu quero deixar na altura aqui, ó, para ficar assim, ó. É isso que eu quero dizer, tá vendo? Então eu vou achar aqui, ó, um ponto para ficar aqui, ó, mais escondidinho. E agora sim, ó, tá vendo? A gente puxa, tá bem preso aqui, ó, certo? E aí a gente puxa bem aqui atrás. E aqui a gente vai começar a fazer o arremate desse fio. Ou seja, a gente vai puxar ele por aqui, né? Vamos ver onde a gente quer esconder ele aqui por trás, ó. E aí cada um vai procurando o melhor caminho aí no seu trabalho, tá? Ó, a gente vai andar com esse fio e vai puxando, tá? Cuidado para não deixar nada repuxado, mas tem que puxar o suficiente para não ficar folgado também, tá bom? Então vai puxando aqui, ó, vai trazendo esse fio mais para baixo para a gente esconder ele. Vendo, ó? Contornando, ó. Pega um fio para lá, um fio para cá, ou pega 2 de uma vez assim, ó. Sei que no barbante preto é mais difícil, né? Mas depois que a gente fez um certo zigue-zague aqui com o fio, ele vai ficar bem preso. E aí a gente vai arrematar dando um nozinho, tá? Então aqui, ó, já desci o suficiente, puxei, vi que não ficou repuxado, nada aparecendo do lado de lá. Então aqui, ó, eu já vou tirar minha agulha,
Vou cortar um pouco aqui desse fio que está muito grande. E aí, o arremate é dessa maneira, ó. A gente divide esse fio em dois. É um fio número 6, então fica 3 para lá, 3 para cá. Vou pegar uma agulha mais fina, dividir aqui. Vou pegar um fiozinho aqui, ó. Vou achar um fio que tem aqui para eu poder passar só um lado, ó. Então, achei aqui, puxo um lado para cá. E aí eu dou um nozinho, ó. Um, dois e três. E corto bem rente aqui, ó. Você reparou que a gente usou dois fios de cores diferentes e a gente praticamente só teve um arremate nessa bolsa toda. É muito simples, é muito tranquilo de fazer, né? Esse trabalho aqui, ó. Porque lá dentro a gente já tinha cortado o fio lá, né? A gente já tinha escondido, cortado, ficou rente. O que a gente arrematou aqui também, ó, ele ficou aqui dentro escondido, aquele fio branco, né, que a gente trouxe para cá. E aí ela ficou assim, ó, uma bolsinha super simples e bonita. Olha essa alça aqui. Obrigado por ter acompanhado esse passo a passo dessa bolsinha tiracolo xadrez que ficou linda demais. Você pode fazer muitas dela, vender, dar de presente ou usar, porque ficou muito bonita, né? E aqui, ó, a gente pode, como finalização para um fecho, pode pôr um botão imantado, né? Aquele de imã aqui. Mas eu costumo fazer um fecho aqui, ó, de crochê mesmo, com um barbante. Faço uma bolinha aqui, umas correntinhas e prendo aqui. Fica muito bonito. Se você gosta e quer ver essa dica, de repente, para colocar nessa bolsa mesmo, assim que eu fizer, eu vou colocar o link desse fecho aqui na descrição dessa videoaula também para você. Um grande beijo para todas vocês, todos vocês e até a próxima. Tchau!